Eu sou a Carol e vim aqui mais uma vez falar um pouquinho sobre linguagem Hackett, atividades hoje de propostas nos cursos que eu estou fazendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na disciplina de pensamento computacional. Então, nós já vimos algumas atividades desenhando imagens, vimos atividades desenhando bandeiras, vimos atividades com cartas de Uno, vimos atividades no último vídeo sobre listas, como organizar listas, como, né, buscar os elementos numa lista. E agora, um pouquinho de tudo, como eu falo, né? A gente vai sempre num crescente, aprendendo um pouquinho mais, a gente vai falar sobre recursão. Então, a recursão, que é uma informação que vem dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra. Então, a gente vai falar um pouquinho de recursão e vai trabalhar, como sempre, com o Dr. Hackett ou com o Scheme. E eu vou mais uma vez utilizar o Scheme, que é o que a gente utiliza com maior frequência, justamente por ele ser online, né? Então, deixa eu colocar aqui o Scheme para nós. Tá aqui o Scheme para a gente poder ver a atividade. Então, nessa atividade aqui, é uma atividade que a gente vai trabalhar com recursão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor na visualização. Acredito que assim tá melhor, né? As informações iniciais, então, os tipos de dados, né, que são aqui, não modificar. Isso é muito importante sempre. Toda atividade que a gente fizer dentro de um curso, né, de graduação, de pós-graduação, de pensamento computacional, a gente não pode modificar os critérios iniciais, porque eles estão já organizados, estruturando a atividade. E aí nós temos que entender esses critérios inicialmente, para que a gente consiga depois saber o que tem que fazer nos exercícios propostos, né? Então, aqui, primeira coisa importante destacar aqui, eu gosto de dar um enter para deixar mais espaçadinho, né? A primeira coisa a destacar e entender como é que é organizado o exercício é entender que eu tenho um tipo que eu chamo, que é chamado figura. É um tipo, é um elemento, é uma informação que vai ser utilizada dentro das atividades. Mas a figura não quer dizer que seja uma figura, uma imagem. Existe uma diferença de figura e imagem. Então, neste caso, a figura, ele é uma lista. Tá aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar o meu mouse quando eu seleciono aqui, né? Acredito que sim. Então, a figura, ela é uma lista. E essa lista, ela tem 4 elementos. Então, a gente vai ver agora com calma cada um dos elementos, né? Então, eu tenho esses 4 elementos que estão aqui. Eu tenho um X, um Y, um A e um C. Então, X é a minha coordenada X do centro da figura, isso é importante deixar claro. Y é um número também, que é a coordenada Y no centro da figura. O que é o X e o que é o Y, Carol? A gente vai lembrar, então, das aulas de matemática, que é onde nós aprendemos plano cartesiano. E aí nós aprendemos o plano cartesiano, a gente aprendeu que a reta que tem na horizontal era o eixo X, né? E a reta na vertical era o eixo Y. Então, na vertical, do zero para cima eram positivos e zero para baixo negativos. Na horizontal, olhando, né, para a imagem, a gente vai ter para a nossa esquerda, né, vai ser os números negativos e à direita os positivos. Então, o x e o y representam esse plano cartesiano, que o centro desse x e desse y, né, é o centro da imagem, que é onde ela vai estar colocada numa cena, né? Eu vou determinar o tamanho dessa cena e vou dizer x é a quantidade de lateral, y é a quantidade para baixo, onde que ela vai ser colocada nessa imagem, tá? A de altura é a altura que a figura vai ter, e C é o número que representa a cor da figura, de acordo com a função gerar cor que está colocada aqui embaixo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? E eu já tenho pré-definidos dois tipos, né? Duas listas aqui, ó. A Fig1, figura 1, e a Fig2, a figura 2. Então, eu não posso alterar isso. Mais adiante, se necessário, né, se alguém quiser, pode fazer novas figuras, pode criar figura 3, 4, 5 com outros elementos. Então, o que eu preciso ter claro, e quem estiver fazendo atividade agora, eu sugiro que pegue um caderno e anote aí, né? Figura, né, Fig1 e Fig2 são listas. Listas de 4 elementos organizadas, que o primeiro elemento vai ser o eixo X, o centro da imagem no eixo X. O segundo elemento é o centro da imagem no eixo Y. O terceiro elemento vai ser a altura. E o quarto elemento vai ser a cor, que é um número, que a gente vai ter uma função ali, que cada número vai representar uma cor, tá? Então, isso tem que ser bem claro. Não é uma imagem.
São critérios. E esses critérios me permitem construir imagens. Se eu pegar os critérios da figura 1 e quiser construir um círculo, eu vou ter o lugar desse círculo na minha cena, a altura do círculo, né? E a cor do círculo. Posso construir um círculo com ele, não tem problema. Mas não quer dizer que Fig1 é um círculo, certo? Fig1 são critérios, elementos que que possibilitam que eu desenhe qualquer outro tipo de imagem, tá? Bom, aí aqui vem algumas funções, então, específicas. Eu gosto de dar uns enters para separar aqui. Deixa eu botar aqui. Então, funções para acessar os componentes de uma figura. Então, cada figura é uma lista. Cada lista tem 4 elementos. E em alguns momentos dos exercícios, eu posso querer acessar só o primeiro, só o segundo, só o terceiro ou só o quarto. Ou seja, eu preciso só do X, só do Y, só da altura ou só da cor daquela figura. Fig1 ou Fig2. Né? Então, como é que eu faço para acessar só esses elementos especificamente? Eu tenho que ter uma função, que eu posso até chamar de função auxiliar, é uma função que vai me ajudar a encontrar só esse elemento. Então, eu não preciso escrever toda a figura, eu não preciso colocar toda a lista e dizer, olha, eu quero este aqui. Eu só uso essa função para ir direto na informação que eu preciso daquela lista, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, a coordenada x da figura, coordenada y da figura, depois eu vou ter altura da figura e cor da figura, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem que organizar e revisar, e aí eu faço sempre isso, porque às vezes a atividade pode vir com um erro de digitação, né, com alguma coisa, um copia e cola, e eu não tenho certeza se isso faz parte da avaliação ou não, mas é bom a gente sempre dar uma olhadinha. A estrutura dessas funções aqui é a mesma, mas percebe que ela tem algumas coisinhas aqui, ó. Coordenada x figura, eu dou para ela a figura, Fig1 ou Fig2, e ela vai me devolver um número, né? Vou botar um acentinho aqui no meu número. Dada uma figura, devolve a sua coordenada no eixo x, tá aqui, né? E um exemplo tá aqui. Aí, quando eu vou para a figura y, coordenada y na figura, perdão, botei um acento ali, né? Olha aqui, meu exemplo tá com x, ó. Eu vou arrumar, vou botar o y aqui também. No meu caso, ficou na linha 43, que eu dei enter ali, né? Altura figura. Olha o exemplo que tá na altura figura. Da coordenada x. Então, eu vou trocar isso aqui. Botar a altura, que é o nome da minha função, né? Altura x figura. Tá? E a cor figura também tá aqui, ó. Coordenada x. Eu vou botar cor figura. Se isso era só um erro de copia e cola, ou se faz parte do exercício, eu não sei, mas está corrigido, né? Já está certo aqui. Então, a estrutura desses exercícios é a mesma. Ou seja, aqui na primeira, então, coordenada x figura é o meu primeiro elemento da lista da minha fig, né? Da figura. Então, aqui, como é que eu organizei essa... eu não, né? Essa função já foi dada assim pela professora, mas como é que está organizada? A coordenada x da figura F, né? Vai ser o primeiro elemento da lista da figura F. Só isso. Porque eu sei que o x é o primeiro, né? Aí, se eu quero a coordenada y, eu sei que o y é meu segundo elemento da lista. O que eu vou colocar aqui? First, que é o primeiro, mas dentro desse first eu quero o resto depois desse first, que é o segundo elemento, tá? Se eu quero a altura é o terceiro elemento. Olha aqui como é que organiza aqui. First, rest, porque vai parar lá no terceiro. Ele passa pelo primeiro, vai para o segundo e chega no terceiro. Eu quero o terceiro elemento da lista. Então, eu vou colocar dessa forma. E, consequentemente, a cor vai ser o quarto elemento da lista. Então, olha só como está organizado aqui. Ó. First, rest de F. É o quarto elemento da lista F, certo? Então, eu acredito... eu acho que está bem clara essa questão. A gente só tem que saber que existe uma função para puxar cada uma dessas informações, porque a gente vai usar isso depois na atividade mais à frente, tá? Aqui a função gera cor, que já estava escrita lá em cima, né? Então, gera cor, ele vai me dar, para cada número, né? Ele vai me dar uma cor. Ah, então onde é que surgiram essas cores? Essas cores já vieram pré-determinadas com a atividade.
Quem quiser pode alterar essas cores, botar algum, sei lá, magenta, botar gold, né? Botar uma outra cor qualquer ali. Nós temos 5 cores. ah, e a função que organiza essas cores, né? Eu acredito que até que ela já foi utilizada em outra atividade, é o gera cor. Então, eu pego um número 5, né? E divido o meu N que tá ali, eu vou dar um número qualquer ali, eu divido esse número por 5. Se o que sobrar dessa divisão for zero, vai me dar o vermelho, o red. Se o resultado for 1, me dá blue. Se o resultado for 2, dá green. E assim vai indo, né? Então, conforme o resultado dessa divisão, que é o que faz essa função remainder aqui, né? Conforme isso, vai me dar um resultado, 0, 1, 2, 3 ou 4, e conforme o número, eu estou associando uma cor. De novo, né? Isso aqui foi escolhido pela professora, né? Já veio assim pré-determinado, a gente não precisaria mexer nada aqui, a não ser que alguém queira colocar uma cor diferente, botar um pink, né? Enfim, né? Um purple aqui, não sei, né? Orange, tá. Aí depois eu tenho a função desenha triângulo e a função desenha quadrados. Também são funções similares, né? E claro, pelo próprio nome, né? O próprio nome já diz desenha triângulo, vai me dar um triângulo, desenha quadrado, vai me dar um quadrado. Qual é a diferença das duas? Uma é um triângulo, outra é um quadrado, tá? Mas a estrutura é a mesma, né? Desenha triângulo, eu tenho que dizer para essa função o lado que eu quero e a cor que eu quero esse triângulo, e ela vai me desenhar um triângulo daquele lado daquela cor. Se for um quadrado, a mesma coisa, ó. Define, desenha quadrado, lado, cor. Claro que na desenha triângulo eu vou usar a função triangle, que já é uma função nativa da linguagem Raft, né? Já tá aqui. E na quadrado eu vou usar square. Só isso, gente, tá? Então eu já tenho também uma função que desenha uma imagem, que é o desenha triângulo e o desenha quadrado, que eu também vou utilizar mais adiante no exercício. Aí depois eu tenho uma função, deixa eu ver, é a última antes de começar as atividades, que é a função Sierpinski, né? A gente já viu, ouvimos falar sobre Sierpinski, o triângulo de Sierpinski, né? Que é um dos maiores exemplos de recursão conhecidos. Então, aqui tem uma explicaçãozinha, perdão, que diz assim: dados o tamanho do lado e uma cor, desenha o triângulo de Sierpinski, deixa eu juntar aqui, dessa cor, cujo lado do triângulo externo é o lado passado como argumento. Então, eu tenho um triângulo e o lado externo é o lado que eu vou dizer ali, né? Vai estar ali no argumento qual é a altura dele, tá? Então, aqui, deixa eu dar um enter aqui. Define, o nome da função é Sierpinski. Eu tenho que dar duas variáveis, o lado e a cor. Eu digo qual é o lado que eu quero, eu digo qual é a cor que eu quero e vai desenhar para mim um triângulo Sierpinski, né, com todas as recursões ali dentro, mostrando aquele desenho bonito. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Ó, vou copiar daqui. Sierpinski, lado, cor. Sei lá, deixa eu botar um lado 50 e a cor, vamos botar vermelho. Vamos ver se vai funcionar. Tá ali o meu triângulo. Vocês conseguem visualizar? Deixa eu botar mais pro ladinho aqui. Acho que assim fica melhor, né? Vou botar um maiorzinho, vou botar um 80. Vou dar um one. Olha o triângulo ali, tá? Então, esse é o triângulo Sierpinski. Se eu botar ele maior ainda, acho que vocês conseguem ver melhor os detalhes. Deixa eu botar mais pro... Olha só, que bacana. Deixa eu ver aqui. Aqui. Acho que deu para ver bem agora, né? Então, o que que é o triângulo de Sierpinski, né? Vocês não conseguem ver meu mouse aqui, mas depois, em um outro momento, a gente vai ver. Ele é um triângulo grande, ele é um triângulo maior, formado por três triângulos menores, e cada triângulo é formado também por três triângulos, e cada um desses três triângulos é formado por mais três triângulos. E assim sucessivamente até chegar ao tamanho que é determinado pela função, que se chegar nesse tamanho, ela encerra, não é eterno. Você vai ficar rodando, né, infinitamente aqui. Então, isso também a gente precisa ter muito claro, que é a terminação das funções. Neste caso específico aqui, deixa eu botar mais pro ladinho, de novo. Então, vamos chegar na atividade.
Mas é importante que quando a gente pega uma atividade dessas, a gente dá uma olhadinha em como ela está organizada, de novo, né? Vou falar isso mais uma vez. E uma olhadinha nessas funções que já vêm pré-definidas, porque a gente pode utilizar isso depois como modelo para as atividades que a gente vai construir lá embaixo. Então, aqui, ó, define Sierpinski lá do cor, vem uma condicional. Então, o primeiro caso, minha condicional é esse aqui. Se o lado for menor ou igual a 5, o que que ele vai fazer? Se chegar no 5, vai desenhar um triângulo com o lado e a cor que eu determinei ali. Por isso que a função desenha triângulo já está pré-definida ali em cima, tá? Então, se o lado for 5, vamos botar um lado 5 aqui só para visualizar. Ó, vamos botar um lado 5, ver o que que acontece. Lá na ponta, não sei se vocês conseguem ver, tem um pontinho lá minúsculo, é um único triângulo sólido dessa cor, tá? Deixa eu botar aqui maior, vamos aumentar aí. Então, qual é o segredo, na verdade, né? Se ele for, o lado for menor ou for igual a 5, eu não desenho mais nenhum serpente, eu só faço um triângulo simples, né? Normal. Se não, então tem o meu else aqui, se não, ele vai montar, tá aqui a funçãozinha, né? Vou você botando mais pro ladinho. Ele vai montar essa função e desenhar esse Sierpinski aqui, né? Então ele vai usar uma função above, vai colocar em cima, né? Ó. E depois de colocar, ó, é um triângulo em cima. Esse aqui é o triângulo de cima, tá? E aqui é um do lado do outro, dois triângulos um do lado do outro. Então fica dois embaixo e um em cima, que é bem essa estrutura maior que a gente tá vendo. No meio não é um triângulo virado, tá, gente? No meio é o espaço em branco que fica da construção das imagens, tá? Então agora, deixa eu apagar aqui para tirar, vamos, né, para nosso... Ah, tem mais a argumentação da terminação. Desculpa. E aí agora aqui tem a argumentação da terminação, tem toda uma explicação aqui, dizendo por que que esse programa sempre termina. E isso é importante também, porque mais adiante, isso aqui vai ser o nosso modelo para a gente criar a argumentação de terminação de uma outra função, né, que nós vamos construir também. Então, esse aqui é o modelinho, tem a letra A, tem a letra B, tem a letra C. Então, são três itens básicos, né, como se fosse, para a gente poder argumentar que o programa sempre termina, tá? Então, é importante a gente poder sempre ler com atenção, não mexer em nada que tá aqui. Eu sugiro que não mexa, né? Se quiser, só no máximo nas cores lá trocar, mas não mexe mais nada, porque a gente vai utilizar aquilo ali. Então, a gente vai começar aqui. O que que nós temos que fazer agora para começar? Bom, vamos para o exercício 1, então, da atividade que nós estamos vendo. Aqui nessa parte inicial, eu preciso, de novo, aumentar a tela. Vou deixar bem grande aqui. Então, nessa parte inicial aqui, o que que eu tenho que criar aqui? O que que eu tenho que fazer, né? Tapete Sierpinski, número, string, imagem. Eu vou dar um número e uma string, né? E vou criar uma imagem, né? Vou criar uma imagem. Então, dados o tamanho do lado e uma cor, desenho o tapete Sierpinski dessa cor. Deixa eu dar um enter aqui, arrumar, quer dizer, não vou dar um enter. Cujo lado do quadrado externo é o lado passado como argumento. Então, vamos devagar aqui. Aqui, antes de começar a minha atividade, eu tinha Sierpinski. E aqui, o que que ele faz, esse Sierpinski, essa função Sierpinski? Ela desenha um triângulo de Sierpinski. Agora eu não quero triângulo. No exercício 1, eu tenho que fazer um tapete de Sierpinski. Conforme a orientação que vem no PDF da atividade, o tapete ele é um quadrado, né? Então, eu vou criar aqui um quadrado de Sierpinski. Então, para a gente poder visualizar bem, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu botar aqui. Ó, fiz um desenho básico aqui para a gente poder visualizar. Este aqui, vocês podem ver que ele ó, tem um lado, três lados, né? É um triângulo. Então, é um triângulo cheio. Aqui tá o que eu comentei com vocês, né? Colocar aqui, eu tenho um triângulo, não tá bem redondinho, né? Mas eu acho que vocês conseguem entender. Eu tenho o primeiro triângulo aqui em cima, aí eu tenho aqui mais um triângulo e aqui mais um. São três triângulos, ó, tá vendo? Que dá essa imagem. E aí, esses três, ó, eu vou ter aqui de novo, tá bem torto. E aqui, mais uma vez. Então, cada vez que for aumentando, dentro de cada
elemento desses, eu vou ter de novo 3. Olha aqui, ó. Ó, percebe que eu tenho 1, 2, 3. E cada um desses 3 tem 3 triângulos. 3 dentro de 3, dentro de 3, e assim vai indo. Até a gente ter uma imagem bem grande. Esse é o triângulo de Sierpinski. Dentro dessa mesma lógica, eu vou ter o quadrado de Sierpinski. Então, eu tenho um quadrado com uma imagem branca no centro. E aí, aqui, ó, a gente tem que entender, quando a gente visualiza, que eu tenho aqui, ó, um quadrado. Aqui eu vou ter outro quadrado com branco no centro. Aqui outro quadrado com branco no centro, certo? Então, aqui eu tenho quadrados cheios, ó. Opa, tá vendo? Se pudesse cortar, dividir ele aqui, ó. Eu tenho quadrado, ó, quadrados cheios. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, né? Aí assim eu vou seguindo aqui, ó. Os quadrados, 5, meu Deus, que número feio. 6, 7 e 8, tá vendo? 8 quadrados. Só que eu tenho mais um aqui no meio, que vai ser o meu 9. Meu 9 horrível, vai ser um 9. Então, eu tenho 9 quadrados, sendo que o do centro vai ser em branco, né? Mas a lógica vai ser sempre a mesma. Eu sempre vou ter esse quadrado com quadrado em branco, e aí eu vou reaplicando, assim como o triângulo que tá ali, é um triângulo de Sierpinski, a diferença é que aqui é um quadrado. Qual é a principal diferença dos dois? O triângulo tem 3 lados. O quadrado vão ter 4 lados. Quando eu divido aqui, ó, o triângulo, eu tenho esse lado aqui. Deixa eu ver se vocês. Ó, eu tenho este lado aqui, tá vendo? Este lado aqui. Para fazer a primeira imagem, aqui, essa primeira imagem aqui, eu tenho que dividir este lado. Ah, meu Deus, vou apagar isso aqui. Eu tenho que dividir esse lado por 2, certo? Vou apagar aqui. Vou apagar aqui, ver se fica mais fácil para a gente entender. Porque isso vai ser importante para a gente fazer o desenho agora do tapete, né? Quando eu vou fazer o triângulo, tá? Eu tenho um triângulo, um único triângulo. Deixa eu apagar esse aqui já para ficar bonitinho. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Meu Deus, bem torto. Esse aqui é o lado do meu triângulo, certo? Vamos supor que esse meu lado, que eu fiz bem torto ali, é 50, tá? Se eu quiser fazer esse segundo desenho aqui, eu venho até aqui a metade desse lado, ó, tá vendo? E vou para a outra metade. Então, se esse meu lado aqui é... Ai, meu Deus, muito feio. Se esse meu lado aqui é 50, quanto vai ser este lado aqui? Vai ser a metade de 50, né? Então, este meu lado aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver meu mouse aqui, não, né? Mas este meu lado aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Este meu lado aqui vai ser 25, certo? E o lado de baixo aqui também vai ser 25, certo? Então, cada vez que eu quero fazer um triângulo Sierpinski, eu vou pensar nesse 50 aqui. Ah, o meu lado é 50. Então, para fazer um triângulo Sierpinski, eu preciso de 2 embaixo e um em cima, eu vou usar o lado dividido por 2. Porque eu vou pegar o lado maior e vou dividir por 2 para fazer aquilo ali. E aí, percebe que esses 25 aqui, ó, se eu passar uma linha aqui, tá vendo? Este lado aqui é 25, só que aqui eu tenho mais 2, ó. Então, eu também vou dividir ao meio aqui. Então, aqui vai ser a metade dos 25. Vai ser 12,5. E assim vai indo, sempre dividido por 2. Ok? O que acontece, então, quando eu tenho aqui o meu... Deixa eu apagar aqui também. Vou pegar uma outra cor, acho mais fácil. O que acontece quando eu tenho, então, o meu tapete de Sierpinski? A gente vai olhar esse lado aqui, ó. Todo esse lado aqui. Tá? Toda essa altura aqui. Tá riscado aqui, mas eu imagino que vocês consigam entender agora onde é que eu vou chegar. Toda essa altura aqui. Se eu tenho 9, olha aqui, eu tenho 9, né, quadrados que eu vou fazer. Percebe aqui como eu numerei? Quantas divisões tem o lado? Quantas divisões tem um lado dele? Se aqui em cima eu tinha na metade, ó, eu tinha essa metade aqui, que eu fiz uma riscaiada agora aqui. Quantas divisões eu tenho aqui embaixo? Eu vou ter aqui a minha primeira divisão e vou ter aqui a minha segunda divisão, tá vendo? Deixa eu ver se eu pegar uma outra cor de novo. Então, aqui eu vou ter uma, vou ter duas e vou ter 3, certo? Olha aqui, ó, dividido por 3. Aí aqui, aqueles 3 que eu dividi, ó, tá dividido por 3 de novo.
Então, a diferença é que quando eu faço tapete de Sierpinski, eu tenho que dividir por 3, por essa lógica aqui desses ladinhos aqui, bonitinhos, nessa riscaiada que eu coloquei. E se eu for fazer triângulo, eu divido por 2. Eu acho até engraçado, porque eu pensei assim, triângulo são 3 lados, é um número ímpar, né? Mas é por 2. E quadrado são 4 lados, é um número par, mas é por 3. Então, eu tenho que entender a lógica da figura que eu estou trabalhando para que eu consiga fazer direitinho a minha atividade, certo? Então, tendo isso em mente, vamos voltar aqui para o nosso scheme. Tendo isso em mente, então, o que que nós vamos fazer? Eu já sei, então, que quando eu falar de Sierpinski, só é o Sierpinski, que é a função do triângulo, eu tenho aqui, ó, lado 2. Opa, deixa eu voltar. Ó, Sierpinski, por isso que está dividido por 2. Tá aqui, né? Então, tem as duas funções aqui, ó. Eu vou colocar um triângulo. Deixa eu botar aqui. Vou colocar um triângulo e vou colocar 2 embaixo, né? Por isso que eu uso o above e uso o beside, né? Que nós já conhecemos, são as funções que a gente tem de desenhar imagens. E são, o above coloca uma em cima da outra e o beside bota lado a lado. Então, above eu boto um triângulo em cima e embaixo 2. Ok. Mas por que que eles estão divididos por 2? Porque eles vão ser sempre, para fazer a recursividade, eu preciso dividir esse lado, essa diagonal do lado, por 2. Agora, então, aqui, como eu tenho que fazer um tapete, o que que eu vou fazer aqui? Eu preciso dividir por 3. Essa vai ser a diferença. Essa vai ser a, a estrutura da minha função aqui. Então, aqui, os exemplos nós vamos deixar para fazer mais para o finalzinho, tá? Esse exemplo que tá ali, que eu vou explicar o que que vai acontecer no tapete Sierpinski. Eu posso também pegar ali o exemplo do Sierpinski. Cadê aqui, ó? Ó, Sierpinski 50 reais. Desenha um triângulo de Sierpinski vermelho com lado 50. Vou copiar daqui, vou colocar ali embaixo. Exemplo, né? Tapete Sierpinski 50 reais. O que que vai fazer? Desenha um quadrado. Não, vamos botar um tapete, né? Desenha um tapete de Sierpinski, vírgula, que é um quadrado na cor vermelha com lado 50. Só peguei de lá, copiei e alterei porque eu precisava. Por isso que é bom a gente ler antes, porque aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou escrever isso? E às vezes a gente já tem o que a gente precisa escrito ali em cima, tá? Bom, vamos lá então. Vou tirar os meus comentários aqui do meu define. Então, define tapete Sierpinski lado cor. Então, uma das minhas variáveis é o lado, a segunda variável vai ser a cor. Então, a primeira coisa é a minha condicional, que nós já conhecemos, a funçãozinha adicional, né? Então, vamos lá. A minha primeira condicional sempre vai ser o meu caso base e sempre vai ser o meu caso que não tem recursividade. Vai ser aquele caso onde é o meu limite. Se chegar nesse caso, não, o programa para, o programa não vai continuar. Então, eu vou colocar aquele que a gente já conhece, minha condicional. Deixa eu pegar aqui. Se o tamanho for menor ou igual a 5, né? Desenhar um quadrado da cor dada com o lado dado. Com o lado 5, aliás, né? Que é o que está ali. Então, assim, se a minha função for menor, vou botar aqui, menor, cadê meu menor? Menor igual. Menor igual a 5. Vou botar. Se o meu lado for menor ou igual a 5, né? O que que vai acontecer com isso? Qual é a resposta? Ele vai me dar esse square. Deixa eu ver. Lado 5. Solid da cor que eu coloquei ali. Deixa eu ver. Fechou. Então, se o tamanho for menor ou igual a 5, desenhar um quadrado da cor dada com lado 5. Por que 5? Então, porque eu quis colocar, pode ser 2, pode ser 10. E por que o menor igual? Se eu botar assim, o lado for só igual, e eu colocar um número ali que der uma divisão, como eu vou dividir, a divisão pode não ser exata. De repente eu coloco ali, sei lá, 48. 48, e vou dividir ele, nesse caso aqui, eu já falei pra vocês que a gente vai dividir por 3, né? Já expliquei por que que vai ser dividido por 3. Eu vou pegar 48 e dividir por 3, vai dar um número quebrado.
Então, eu nunca vai dar número exatamente igual a 5. Se eu botar só igual a 5, ele nunca vai chegar no fim, vai ficar rodando, 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 rodando. Agora, se eu colocar menor ou igual, então aí sim, quando ele passar de 5, chegou qualquer número menor, o primeiro número que for menor de 5, ele para a, a, meu programa, tá? Então, a gente já fez isso em outras atividades também, então acho que não tem muito. Deixa eu arrumar aqui para ficar padrãozinho. Então, aqui, né? Dados um lado e uma cor, né? Se o tamanho for menor, o tamanho do quê, né? O tamanho do lado, vou botar aqui. Se o tamanho, vou botar bem direitinho, do lado dado for menor ou igual a 5, desenhar um quadrado da cor dada, da cor que eu coloquei ali, né? Sei lá, blue, né? Com o lado 5. Então, é isso que ele está colocando. Lembrando que na condicional, dentro dos colchetes, eu tenho as regras, né? Posso ter quantas regras eu quiser. Então, a minha primeira regra vai ser sempre a minha regra base, né? Meu caso base, que é o caso sem recursividade. Certo? Então, deixa eu botar aqui. Se não for isso, tá, o lado que eu dei para eles não é 5, é 249, é 29, é 95, é 147, não sei, né? O lado que for, o que que vai acontecer? O lado que for aqui, né? Else, que é o meu sinão, ele vai montar uma imagem com as seguintes linhas, uma acima da outra. Agora eu tenho que ir de novo. Qual é a imagem que eu quero? Se a gente olhar de novo, vamos fechar aqui, vamos lá. Cadê meus desenhos, meus riscalhados aqui? Ó, se a gente olhar de novo aqui, né, deixa eu ir apagando aqui tudo que eu estava fazendo. Se a gente olhar de novo, para poder montar a função, mas ele é muito difícil, é que eu tenho que entender o que eu quero desenhar, né? Então aqui, meu triângulo, de novo, né? Eu tenho, vamos pegar aqui, ó, aqui eu tenho um único triângulo, aqui eu tenho 3 triângulos. Aí aqui dividido ao meio, eu tenho a mesma repetição da imagem, ó. Aí aqui de novo, divido ao meio, divido aqui a metade desse, divido a metade desse, ó. Percebe que eu tenho em cada linha desse aqui, eu tenho de novo a mesma figura com 3 triângulos. Aí aqui, ó, divido aqui, divido aqui, divido aqui. E aí eu vou dividir mais uma vez. Não sei se eu consigo dar um zoom para vocês verem. Olha ali como repete tudo de novo. Ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui. Repetiu mais uma vez. Olha aqui, aqui tem de novo. E aqui tem de novo. Então, cada vez eu vou conseguir ter mais e mais triângulos, triângulos, triângulos. Tem que saber qual é a imagem que eu quero desenhar, né? Então, se não for assim, não adianta. Eu não vou conseguir montar nunca a minha função, tá? Então, voltando para lá. O que que eu quero desenhar? Eu preciso desenhar o quadrado. Meu quadrado são 3 tapetes Sierpinski. No segundo eu tenho um branco no meio, depois eu tenho mais 3 tapetes Sierpinski, certo? Então, eu vou colocar aqui, montar uma imagem. Ó, vamos descomentar aqui, né? Eu vou usar a função above, lembrando que o above, ele é justamente para montar uma imagem uma acima da outra, e ela só funciona com imagens, né? Então, aqui, ó, o que que eu vou montar? Eu vou pegar a minha própria função que eu estou construindo agora, justamente porque eu quero que ela seja recursiva. Então, eu vou botar. Como é que é o nome da função? É tapete Sierpinski. Vou botar aqui, tapete Sierpinski. Só que ela não é a mesma função anterior. Ela é uma função agora, e agora eu vou usar o lado dividido por 3. Então, ó, vou botar aqui, abre parênteses, que aqui, ó. Percebe que aqui a minha função tapete Sierpinski, ela recebe duas variáveis, tá? Então, ela recebe duas variáveis. A primeira é o lado e a segunda é a cor. Se eu colocar lado de novo aqui, onde eu estou repetindo a função, vai dar erro, porque ela vai ficar rodando dentro dela mesma. Aí vai ser um looping infinito, vai dar um erro, e geralmente, no caso do Scheme, ele não te responde nada, ele fica em branco. No caso do Dr. Hackett, ele vai acusar um erro de memória, né? A memória é curta, como ela vai ficar rodando eternamente, a memória não vai dar conta daquilo ali. Então, a gente tem que cuidar esse pequeno detalhe. Eu vou usar a mesma função que eu estou criando aqui, só que eu não vou usar com os mesmos critérios. Então, aqui eu vou mudar o lado, porque agora eu já sei que eu quero desenhar uma imagem e que eu tenho que dividir o lado daquele quadrado por 3.
né? Então, aqui, eu vou colocar, a gente sabe que na linguagem Hackett vem a função primeiro, então eu vou botar dividir. O que que eu vou dividir? O lado que eu dei lá por 3. E vou fechar meu parênteses aqui. E depois a cor que for dada eh, na hora de chamar minha função. Ok? Então, tapete Sierpinski, olha a diferença que é para este tapete Sierpinski que está aqui, certo? Essa é a diferença para não dar erro na função, tá? Eu vou pegar o lado, vou dividir por 3. Se eu colocar por 2, não vai dar a mesma imagem. Se eu colocar por 2, ele vai acabar fazendo uma outra coisa, talvez saia até um triângulo, que eu vou pegar o lado, vou dividir por 2, vou colocar mais embaixo, né? Eu não adianta copiar este aqui de cima, ó, o tapete sem pis. Ah, vou só copiar daqui e botar por 3. Não, porque aqui, este desenho daqui é 1 em cima e 2 embaixo, isso é um triângulo. Agora eu tenho que montar aquele quadrado lá. Vamos voltar no quadrado? Para não deixar dúvidas. Aqui. Ó, eu tenho que montar esse quadrado aqui que eu risquei todinho aqui. Ó, tá? Percebe aqui de novo, ó, são 3 linhas, 3 quadrados, dividi o lado por 3, e eu tenho 9 elementos. Eu não tenho 1 em cima e 2 embaixo, tá? Nesse caso aqui, eu preciso colocar 3, 3 e 3. Tá? E aí, se eu não fizer essa estrutura... Opa, não apareceu aqui para vocês? Deixa eu ver aqui. Perdão, gente. Ah, agora apareceu. Desculpa, né? A gente vai tentando melhorar cada vídeo, sempre que acontece algum deslize. Mas então, agora que vocês estão conseguindo visualizar, o que eu quero dizer? É que não adianta colocar a estrutura do triângulo. O triângulo é 1 em cima. Vamos pegar de novo aqui uma cor. Vou pegar aqui. Vou pegar um vermelho aqui. Ó, este em cima, tá? Tá aparecendo. E tem 2 embaixo. 1 em cima e 2 embaixo é a estrutura que tá ali, que já veio pronta na atividade do triângulo de Sierpinski, da função Sierpinski. Então, é em cima e 2 embaixo. Eu não quero 1 em cima e 2 embaixo. Eu quero essa estrutura que tá aqui. Ó, eu quero 3 em cima, mais 3 no meio. Nossa, risquei muita coisa. Mais 3 embaixo, né? Então, é isso que eu preciso organizar agora. Eu não posso, se eu deixar da mesma forma, se eu deixar como estava antes, não vai dar certo. Ó, deixa eu apagar aqui. Então, por isso que eu tenho que saber exatamente o que eu quero desenhar. Não adianta eu sair copiando a função de alguém, ou sair copiando eu vou copiar essa função que está pronta aqui, porque vai dar certo. Não, ó, eu tenho 3 aqui em cima, 3, pintei 3 aqui em cima. Tá vendo que são 3 quadrados? Não sei se ficou muito claro aqui. Vou pegar outro aqui. Depois eu tenho 3 aqui embaixo e tenho mais 3 aqui embaixo. Ó, peguei uma caneta diferente ali, tá? Então eu tenho 3, 3 e 3, ó, divididos aqui, tá vendo? Qual é a diferença? Na linha do meio eu vou ter um quadrado em branco. Essa é a diferença, tá? Acho que agora com essa riscada deu para vocês visualizarem melhor, né? Vamos voltar então para o nosso skimming. Cadê o skimming? Aqui. Bom, então agora eu já sei que eu preciso de 3. Então o que que eu vou fazer? Eu vou só copiar e colocar 3. Ó, fiz o primeiro aqui, vou copiar aqui, vou dar um enter, vou colar, vou dar um enter, vou colar. Pronto. Fiz 3 iguais. Ó, above 3. Só que aí, o que que acontece? É só colocar o above, que é um embaixo do outro? Não. Então, 3 serpins com o lado. Vamos ver aqui. Cadê? Ó, voltando aqui, estão visualizando? Deixa eu ver, conferindo. Então, else, né? Else é. Se não for aquele caso, então, do meu lado muito pequeno, lado tamanho 5, percebe que eu botei aqui a função square, aqui, ó. Já tá aqui a função square. Lá no exercício de cima era a função triangle, aqui é square, justamente porque é um quadrado. Então, else, o que que eu vou montar? Above é um em cima do outro. Eu quero 3 linhas, uma em cima da outra. Tá pronto aqui? Eu coloquei um em cima do outro. Se eu fizer isso aqui, encerrar minha função agora e der one, ele vai fazer só um em cima do outro. O que que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer o beside, né? Então eu vou colocar aqui, vou abrir outros parênteses aqui, beside, abrir o beside. Então isso aqui tudo tá dentro do meu beside. Essa é a minha primeira linha, tá?
Agora eu vou fazer a minha segunda linha. Deixa eu pegar daqui que eu já tenho prontinho pra gente adiantar. Vou colocar aqui. Pronto. E vou dar um espacinho pra gente poder visualizar. Então, vamos lá. Eu tenho 3 besides. Por que que eu tenho 3 besides? Porque eu tenho 3 vezes que eu vou colocar lado a lado alguma coisa. Ó. Então, eu vou dar um enter para ficar mais fácil. Tem 3 vezes que eu vou colocar lado a lado alguma coisa e esses besides todos que estão lado a lado é um embaixo do outro. Por isso que eu uso o above aqui em cima, tá? Deixa eu tirar esse comentário daqui. Então, vamos lá. Beside. Meu primeiro beside, ele é 3 tapetes Sierpinski divididos, né? Ó. Fechei aqui meu parênteses desse meu primeiro beside, ó. Isso aqui é um parênteses só, tem que fechar o parênteses ali, tá? E minha última linha é igual à primeira, né? Então também vai ser aqui. Vai ser a mesma coisa. O que que muda nesse meu desenho aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar esses parênteses aqui para a gente poder fechar junto agora. Ó, quando eu seleciono aqui o meu parênteses, esse final aqui, ele já me dá qual é o correspondente dele lá. Então, eu vou colocar mais um aqui, fechou o meu último beside aqui. O que que eu mudei aqui no meu terceiro beside? Eu mudei o meio, ó, o meio, porque o meio é branco, tá? Então, no meio, eu não vou usar a função tapete Sierpinski. No meio, para dar aquele quadradinho branco, eu vou usar um square normal, né? Como é que vai ser o lado desse square? É a mesma coisa, o lado divide por 3, como todos os outros. A diferença é que o meu square tem 3 argumentos, então aqui ele vai ser sólido e vai ser branco. Só isso, tá? Essa é a única coisa que vai mudar. Então percebe que esse beside é a primeira linha do meu quadrado, meu tapete. Esse beside com o quadrado branco é a segunda linha do meu tapete. E esse beside vai ser a terceira linha do meu tapete. Ok? Então, aqui, ó, fechei o parênteses do beside, agora eu tenho que fechar os parênteses da função, né? Eu preciso de mais um parênteses pro above, depois o meu colchete pro else, depois mais 2 parênteses pro condicional e para final. Então, aqui, deixa eu diminuir aqui. Vamos ver se aqui. Ui, dei. Tá aqui. Assim a gente consegue ver onde ilumina, né, os parênteses, os colchetes. Agora vai um colchete para fechar, agora o condicional e agora o define. Fechou. Então, vamos ver agora se vai dar certo, se a gente vai conseguir desenhar. Vamos ver aqui. Vamos fazer a chamada da função aqui embaixo. Vou copiar aqui de cima, tapete Sierpinski lá do cor. Ó, Ctrl C, vou botar aqui, tapete Sierpinski lá do cor, vamos botar um lado 100, não, vou botar um lado 50. Uma cor, vou botar blue aqui. Vamos ver se vai dar certo. Opa. Ah, aqui, ó. Espera aí só um minutinho, deixa eu ver aqui. Ah, olha só, gente, por isso que é bacana quando a gente está fazendo atividade. E até teve uma colega que falou para mim esses dias assim: Nossa, mas se faz tudo tão fácil, não erra nada. Não é assim. A gente vai fazendo e vai é, é, aprendendo e vai errando e vai consertando. Então eu estava tão preocupada em mostrar para vocês as imagens do triângulo, do quadrado, que eu não me dei conta que eu digitei errado aqui. Então a gente vai corrigir junto agora, tá? Ui, tem um bichinho aqui me incomodando. Então a gente vai corrigir junto agora. Olha aqui, ó, nessa linha, então, o square eu botei 5, né? Mas não é 5, é o lado, né? Ao lado aqui. E aqui faltou colocar um parênteses, porque esse menor igual, ele é uma função. Então eu preciso colocar ele parênteses aqui, ó, tá vendo? E preciso fechar ele aqui depois do 5. Vamos ver se deu certo agora. Vamos dar one. Ah, agora foi. Tá? Então, vocês corrijam aí, por favor, essa parte, tá? De novo, né? Eu preciso colocar parênteses aqui nessa primeira parte aqui. E no square do lado, aqui, a square é o lado. Olha lá o nosso tapete, tá vendo? Vamos botar um tapete maior, vamos botar assim. Vamos ver se vai dar. Se eu copiar essa função aqui, copiei, botei aqui embaixo, vou colocar 150, acho que 150 para aparecer bastante, e vou colocar magenta, só para ficar diferente. Magenta, vamos dar run.
Ó, apareceu magenta ali embaixo. Dá pra ver? A minha câmera ficou um pouquinho na frente ali, mas eu acho que dá pra ver direitinho, né? Então, o que acontece? Na hora de enviar a atividade, né, vocês vão montar isso aqui direitinho, espero que tenham entendido toda a lógica, né? Corrijam aí essa parte do lado, lá da condicional. E aqui vocês podem colocar uma ou duas chamadas da função. Se quiserem, podem também colocar assim, eu coloco, né, chamadas da função, né? E deixar ali que são as chamadas da função, tá? E a gente já salva, vamos salvar aqui. Tô salvando, eu salvei como exercício prático 4, né? Lembrando que o nome vai lá em cima, né? Aqui vai o nome completo e no arquivo tem um nome específico para fazer o envio. Então aqui eu já fiz a minha parte 1 e eu pulei aqui essa parte do, ó, mas a gente pode colocar ali, né? Agora, 3 tapetes Sierpinski com um lado, tá? Um ao lado do outro. Deixa eu recortar, vamos colocar aqui no meio. 3 tapetes Sierpinski, deixa eu ver aqui, com o lado dividido por 3, um ao lado do outro. Com o lado dado, a mesma coisa para o primeiro, né? Para minha primeira linha é igual à minha última linha. Opa, o que que eu fiz aqui? Antes de desfazer. Aqui. Ó, então a minha primeira linha, 3 tapetes Sierpinski, botar de Sierpinski, que é o nome do cara, né? Maiúsculo. Com o lado dado dividido por 3, um ao lado do outro. Tá aqui. Aí no meio, eu vou colocar o que tá aqui, ó. Um quadrado branco com lado no meio de 2, tá vendo? Isso já tá no exercício, tá, gente? Eu tô copiando e colocando no lugar certo agora. Então, aqui, um quadrado branco com lado dado dividido por 3. No meio de 2 tapetes de Sierpinski, maiúsculo, com lado dado dividido por 3. E o último aqui, 3 tapetes Sierpinski, tá? Eu espero que vocês tenha ficado claro. E de novo, desculpem o meu erro ali, mas eu acredito que é assim que a gente vai fazendo, vai montando e vai fazendo certinho, tá? Bom, feito isso, né? Deu certo minha função. Vou tirar isso aqui que sobrou, né? Agora, o que que eu faço? As chamadas da função, eu boto um ponto e vírgula na frente, isso é coisa minha, né? E esse ponto e vírgula, eu deixo ele ali quietinho até a hora de eu mandar a atividade, que daí eu tiro esses pontos e vírgulas depois, para quando a professora receber, ela vai dar one e vai rodar todos os exercícios. Então, aqui, de novo, não precisa dois, pode ser um só, né? Vou dar one, ó, não aparece nada, né? E agora vem a argumentação da terminação. O que que tem que fazer aqui? Ah, tem que preencher todo um texto aqui explicando por que que essa função que a gente acabou de montar, que é o tapete Sierpinski, por que que ela termina, né? Então, meu Deus, é muita coisa. O que que nós vamos fazer? A gente vai pegar, gente, mesmo textinho daqui, ó, vou até copiar daqui, ó, argumentação da terminação, lá da função que já veio pronta, que é a função Sierpinski, que é aquela que desenha os triângulos, tá? Vou copiar e vou colar aqui embaixo, ó, tô descendo, argumentação da terminação. Eu vou colocar aqui. Ó, até copiei 2 vezes aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para a gente poder visualizar melhor. Acho que fica bem nítido assim para vocês? Acredito que sim, né? A argumentação da terminação. Então, vou dar um Enter aqui, como vocês já falei, né? Eu gosto de dar Enter para ficar bem espaçado. Então, vou deixar o A, um espacinho, B, um espacinho, C. Não precisa, vocês podem fazer como quiserem, né? Então, argumentação da terminação. Esse programa sempre termina porque existe um caso base sem recursão, e eu deixei o mesmo caso base do triângulo, tá? Que é quando o tamanho do lado é menor ou igual a 5. Deixa eu juntar tudo na mesma linha aqui. Neste caso, o programa simplesmente desenha um triângulo com este caso. Não é um triângulo, então aqui é um quadrado. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que adaptar para a nossa função de agora. Que agora a nossa função é tapete de Sierpinski, tá? Seguindo, letra B. Ai, mosquitinho me incomodando. Cada chamada recursiva realizada tendo como argumento a metade do lado? Não. Tendo como argumento 1/3 da medida do lado. Ou
Vocês podem colocar também aí o lado dividido por 3. Não esqueçam de mudar isso, não é só copiar e colar aqui, porque é uma outra função, tá? Aí segue o texto, ó, que é um número estritamente menor do que o lado e, portanto, mais próximo de se tornar menor que 5. Lembrando que a chamada recursiva só ocorre se o lado for maior ou igual a 5, tá? De novo, é importante a gente entender isso, porque a gente vai fazer isso também numa outra parte da atividade, tá? Então é bom a gente saber como justificar, é bom a gente saber isso, para a gente ter bem clara essa estrutura. E agora aqui, quais funções que eu usei nessa minha função? As funções menor igual, above, beside, conde, terminam, pois são pré-definidas na linguagem. Ok, são as funções que eu usei, as mesmas funções que eu usei, ah, que foram usadas lá para o triângulo, eu usei agora para o quadrado, né? A função desenha triângulo termina, pois somente usa funções pré-definidas e não tem laço. É essa função que eu fiz? Desenha triângulo? Não. Qual foi a função que eu fiz, gente? Deixa eu ver aqui. Tapete Sierpinski. Qual foi a outra função que eu usei aqui? Square, tá? Eu usei desenha triângulo? Aqui? Não. Lá aqui, ó, deixa eu ver onde é que tá. Ó, aqui foi usado desenha triângulo, na Sierpinski. Eu não usei desenha triângulo nessa agora. Nessa agora, eu usei square. Então, eu vou substituir por square. A função square termina, vou botar ali, pois somente usa funções pré-definidas e não tem laços. O que são os laços? Laços é como se diz a recursividade dentro da linguagem dessa programação, desse programa aqui, certo? Só tem que cuidar esses detalhes para fazer a substituição correta, para que a gente não tenha erro, certo? Acho que ficou bem claro isso? Vamos para o 2? O que nós temos? Ah, deixa eu olhar aqui de novo. Agora aqui em cima, ó, vamos lá. Aqui em cima a gente tem um exemplo. Ah, não, já fizemos o exemplo. Então tá, então podemos seguir aqui. Olha que bonitinha ficou a nossa função. Vamos de novo dar um run aqui para ver. Olha que bonito! Tá aparecendo aqui, vamos botar mais pro lado aqui. Olha que bonito que ficou o nosso tapete de Sierpinski aqui. Ficou legal, né? Ficou bonito. Vamos botar aqui um orange. Só para não botar as mesmas cores lá de cima. Olha que bacana. Certo? Deu tudo certo, até aqui. Beleza, já vamos salvar. Salvar aqui. Meu programa foi salvo. Já dei um nome para ele. Que se você não deu o nome ainda para tua atividade, dá agora. Salva isso, pelo amor de Deus. E a argumentação na terminação tá aqui. Letra A, letra B, letra C. Beleza, vamos para a próxima. No exercício número 2, o que ele está pedindo aqui? Deixa eu ler aqui. Ó. Desculpa a mãozinha, gente. Eu tô com um bichinho aqui me incomodando. Tá. Nesse número 2, o que eu tenho aqui? Desenha tapete Sierpinski, figura. Deixa eu olhar aqui. E vai me dar uma imagem. Coloca aí, então, imagem. Dado uma figura, desenha um tapete de Sierpinski com os dados dessa figura. O que vai mudar agora, né? Nesse primeiro programa que eu fiz aqui, só o tapete Sierpinski, eu quando chamo o programa, eu tenho que dar aqui, ó, eu dei o número, eu dei o tamanho do lado e dei a cor, certo? Agora é praticamente o mesmo programa, eu vou usar esse programa aqui para fazer meu exercício 2, eu vou usar a função que a gente fez na 1, né? Só que eu vou dar para ele uma figura. Que figura que eu vou dar para ele? De novo, lá no início do vídeo eu falei para vocês que neste caso aqui nós temos figuras que são listas com elementos. Então a figura 1 tem 4 elementos, é uma lista com 4 elementos. A figura 2 é uma lista com outros 4 elementos. Então ela tem um X, um Y, uma altura e uma cor. Então essa figura que eu vou dar é uma lista com elementos e dentro desta lista a minha função vai tirar os elementos necessários para criar um tapete Sierpinski com aquelas figuras, com aqueles elementos que estão ali, certo? Bom, então, seguindo aqui, né? Nós temos, então, a desenha tapete Sierpinski, eu vou dar para eles a figura e vou gerar a imagem, né? Retomando, então, deixa eu mostrar para vocês umas anotaçõezinhas que eu fiz, que eu acredito que vão ajudar
na interpretação. Espero que vocês estejam vendo bem aí, né? Então, a função desenha tapete Sierpinski gera a imagem de um tapete de Sierpinski recebendo um argumento do tipo figura. Eu copiei essas informações da orientação do trabalho, né? Então, o que a gente tem que lembrar? Eu tenho duas figuras já definidas na minha atividade aqui no meu trabalho, né? Esse trabalho que eu tenho que fazer. Então, deixa eu mudar aqui. Eu tenho a figura 1 e eu tenho a figura 2, tá? Quais são os elementos de cada uma das figuras? Eu tenho aqui, a figura 1 eu tenho uma lista, ó, 10, 30, 51, e a figura 2, 30, 30, 62. O que significa cada um desses elementos? E qual é a minha dica para quem está com dificuldade em fazer essas atividades? Pega um caderno e vai anotando essas coordenadas, esses elementos, para ficar fácil tu ir folheando, não tem que estar voltando toda hora lá, porque às vezes se a gente não tem muita familiaridade com o programa, né, a gente pode acabar se perdendo ali, né? Onde é que eu salvei, onde é que eu tô? Eu tô no exercício 1, no 2, no 5, no 9. Então, a minha sugestão é que vocês anotem isso num caderno, né? Para ficar claro. Então, na minha figura 1, aqui figura 1, vou aprender a fazer um círculo bonito depois, tá, gente? Eu prometo. Na minha figura 1, ó, vou dar um zoom para vocês verem melhor aqui. Eu tenho, então, 10, 30, 51. Ó, coordenada X é o 10, a Y é 30, 50 é a altura e 1 é a cor conforme a lista, tá? E aqui, na minha figura 2, a minha figura 2 aqui, né? 30, 30, 62. Então, 30, 30, 62. Tá aqui. Coordenada X, Y, 62. Lembrando que X são 30 pontos na horizontal, no caso da minha figura 2. E o Y é 30. 30 pontos na minha vertical, do início, né, até embaixo. E aí, quais são as cores? Como é que eu sei as cores que eu tenho aqui? Eu tenho já as cores pré-definidas no meu trabalho, tá ali. Eu já coloquei aqui porque para anotar, para ficar bem tranquilo, para não termos dúvidas, né? Então, aqui, vermelho, azul, verde, amarelo e azul claro, que é o ciano, né? E, 0, 1, 2, 3, 4. Então, no caso da minha figura 1, a minha cor é a 1, vai ser azul. No caso da minha figura, na minha Fig 2, a minha lista 2, já veio com o número 2. Então, a cor que eu tenho aqui para trabalhar é a cor 2, vai ser verde, tá? Qual é a função que eu vou usar, então? O que a gente tem que prestar bem atenção? A minha função vai ser desenha, tapete, Sierpinski, Fig, tá aqui o meu Fig, que agora eu vou dar, a minha variável vai ser a figura, tá? Pode ser Fig ou pode ser só um F, né? Ou pode ser Fig maiúsculo, aí cada um vai... Eu vou botar um Fig maiúsculo aqui, ó. Que coisa horrível. Fig. Vocês entenderam, né? Espero que sim. Né? Deixa um comentário no vídeo depois para saber se entenderam, se gostaram. Tá, pessoal? A ideia é que a gente entenda e que não tenha nenhum problema quanto a isso. Então, vai ser essa figura... perdão, essa função que eu estou montando, desenha tapete Sierpinski. Meu argumento é o F, é o Fig, ou Fig minúsculo vai ser a figura que eu vou dar. Que figura é essa, Carol? Uma das duas que eu já tenho pré-definidas aqui, tá bom? Uma dessas duas aqui. Então, voltando. Desenha tapete Sierpinski. Eu vou dar para ele essa figura. Como é que eu vou determinar o que ele vai fazer? Eu vou desenhar um tapete Sierpinski, eu já tenho a função pronta do tapete Sierpinski, né? Qual é a minha função do tapete Sierpinski? Está aqui embaixo, ó. Acabei de fazer a tapete Sierpinski. A tapete Sierpinski eu dou o lado e dou a cor. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou botar uma função no lugar do lado e uma função no lugar da cor, tá? Que essas funções já estão prontas. Essas funções já existem, elas já estão ali prontinhas para a gente usar, elas já vieram prontas. Então, eu deixei aqui, ó, em duas cores para vocês poderem visualizar bem e não ter dúvida, tá? Então, eu vou usar a função tapete Sierpinski. No lugar do lado, que é original, eu vou colocar a função da altura da figura. Deixa eu fazer bonitinho aqui, ó. Tá? A altura da figura, qual figura? A figura Fig, né? A figura que eu vou determinar quando eu chamar a função. Que função é essa altura da figura? Já está lá determinada, já veio no corpo do exercício prontinha para a gente poder fazer. E aí, do lado, eu tenho, ó, tá vendo a cor aqui? Ó, a minha cor é essa aqui, ó. Tá vendo? O lado tá aqui. O lado tá aqui.
A cor tá ali. Então, na função original que eu criei, tapete Sierpinski, eu dou um lado e a cor quando eu faço a chamada. Agora, eu vou usar a mesma função dentro dessa função que eu estou criando. Como é que é o nome dessa função? Desenha tapete Sierpinski. Cuidado para não confundir, tá? Então, eu vou usar a função tapete Sierpinski dentro da função desenha tapete Sierpinski. Se no lugar das variáveis da função tapete Sierpinski, eu vou colocar novas funções para poder gerar essa atividade que está sendo solicitada. Então, dentro do lado, no lugar do lado, que eu fiz em azul, botar a função altura figura, e no lugar da cor, eu vou botar essa daqui, ó, gera cor, e a cor figura, que é a que está lá em cima, tá? Determinar a cor figura e gerar a cor conforme o número que tiver ali, certo? Vamos voltar então aqui para o Scheme para ver na prática isso como é que funciona. Cadê o Scheme? Aqui. Então, vamos ver aqui se eu consigo deixar mais claro para vocês. Aumentar, depois eu diminuo para a gente poder ver ali a função, né? Então, aqui, desenha tapete Sierpinski. Uma figura, vou dar a figura e vai me devolver a imagem, né? Dado uma figura, desenho um tapete Sierpinski, vou botar o F maiúsculo, com os dados dessa figura, tá? Exemplos, então. Quem estiver utilizando o Dr. Hackett aqui nos exemplos, pode copiar e colar a imagem aqui, tá? Mostrando qual é a imagem que vai aparecer, que vai dar certinho. No caso, a gente não está usando, a gente está usando, deixa eu pegar aqui. A gente está usando o Dr. Perdão, a gente está usando o Scheme. O Scheme não tem. Então, eu vou só copiar aqui, eu já tenho prontinho aqui o exemplo. Vou deixar prontinho, vocês podem depois complementar no de vocês aí. Qual é a imagem que vai gerar aqui, né? Ó, gera a imagem de um tapete Sierpinski, que é a imagem, né? Com altura 50 e cor azul, conforme a definição da função gera cor. E isso já vem dentro da figura 1. Eu já sei a altura. Como é que eu sei que a altura é 50? Tá lá na lista da figura 1. Como é que eu sei que a cor é azul? Tá lá na lista da figura 1, tá? Por isso que é importante saber o que tem em cada uma das listas dessas figuras, tá? Então, já fiz meu exemplo, deixei aqui. De novo, se for o Dr. Hackett, só copiar depois o resultado e colar ali, que serve também. Então, vamos lá. Tira o comentário, define, desenha tapete Sierpinski, FIG, né? Lembrando que pode ser um F maiúsculo, pode ser FIG assim, opa, né? Como quiser. Vou deixar como tá aqui para a gente não ter nenhum problema de formatação. Dado uma figura FIG, né? A figura FIG que for aqui, desenhe um tapete Sierpinski com a altura da figura FIG. Olha o Sierpinski maiúsculo. E, então, vou te descomentar aqui. Se vai desenhar um tapete Sierpinski, eu preciso da função que desenha um tapete Sierpinski. Então, botei a função que eu acabei de construir ali em cima e olha só o que eu estou mudando nele aqui. Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui, desenha tapete Sierpinski FIG, dado uma figura FIG, desenha o tapete Sierpinski com a altura da figura FIG. Então, botei a altura aqui, a funçãozinha da altura. E da cor correspondente à cor da figura FIG, essa figura que tá ali. Então, botei a funçãozinha da figura, tá? É a mesma coisa que eu mostrei para vocês ali no quadrinho que eu montei, né? Deixa eu ver se os parênteses estão todos prontinhos, todos fechadinhos. Ó, vamos fechar aqui, aí eu vou fechar aqui no tapete, define. Vamos ver se vai dar certo? Desenha, tapete, Sierpinski, FIG. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu botar aqui, FIG 1. Vamos ver se vai dar certo. Vou puxar para cá para poder visualizar. Vamos lá corrigir o erro de novo, né? De novo, eu fiquei tão preocupada em mostrar para vocês as imagens que a gente acaba esquecendo detalhes. Olha só que coisa boba, né? A gente olha, meu Deus, errei agora, o que eu faço? Desenha tapete Sierpinski, eu estou colocando aqui altura figura. Isso aqui é uma funçãozinha, tem que estar entre parênteses. Opa, faltou o parênteses aqui no início, tá? Então, tapete Sierpinski, altura da figura FIG, gera cor, vamos conferir, ó. Eu selecionando aqui, aparece para vocês? Deixa eu ver. Não sei se aparece aí, acredito que não. Ó, quando eu selecionar aqui
Deixa eu ver se eu consigo, se visualiza aqui. Ó, selecionei aqui, faltou um parênteses aqui no final. Agora vai. Agora a gente vai conseguir fazer o nosso... Prontinho. Tá aqui meu tapete Sierpinski, figura Fig 1, tá? Mas é o mesmo tapete em cima, até agora, até este momento? Sim. O que que eu preciso... o que que vai mudar aqui? Vai mudar na hora da chamada. Olha aqui, ó. Eu não preciso colocar a cor que eu quero, eu não preciso colocar o tamanho do lado que eu quero. Eu coloco só Fig e coloco ali a figura 1. Se eu quiser fazer Fig 4, 5, 6, 7, 8, 10, botar várias cores, vários tamanhos, vários lados, ele vai construir também. Vamos botar aqui desenha tapete Sierpinski, figura 2. Fig 2. Vamos dar um one. Ó, ele é um pouquinho maior e ele é verde, né? Por quê? Porque a Fig 2, na lista Fig 2, a cor é verde e o lado é maior, tá? Então, agora deu certo, né? Como eu falei para vocês, só corrijam os parênteses aí certinho. E vou botar aqui de novo, como eu gosto de botar, chamadas da função. E botei aqui as chamadas da função, né? E vou agora deixar ali elas com um comentáriozinho. Deixa eu arrumar aqui. Chamadas da função. Vou deixar um ponto e vírgula na frente, um comentário e vou dar um run, sumiu. Esse comentáriozinho eu tiro na hora de enviar a atividade. E essa é a primeira parte do exercício 2. Agora a gente tem mais uma funçãozinha para a gente poder construir. Essa função que a gente vai construir agora, ó, eu defini, né, desenha tapete Sierpinski, eu vou fazer agora a desenha Sierpinski, tá? Eu vou botar uma divisória aqui, vou botar uma divisória com pontinhos, para não me atrapalhar. O que que eu vou fazer, então? O que que a gente está fazendo no exercício 2? A gente está generalizando não, a gente está dando como variável para as funções uma figura. Então, eu fiz desenha tapete Sierpinski, que me dá o quadrado, e agora eu vou construir desenha Sierpinski, que vai me dar um triângulo com base em uma figura, tá? Lembrando que só o Sierpinski, ele é o desenho do triângulo de Sierpinski. Agora, a desenha e o triângulo recebe os argumentos, né, do lado da cor. O tapete Sierpinski, ele é só o quadrado e recebe também a altura, né, o lado e a cor. Agora, quando eu coloco o desenha na frente, aí meu argumento é uma figura. E, de novo, a figura é uma lista de elementos. O que que eu vou fazer aqui, então? Desenha Sierpinski. É mais ou menos a mesma coisa daqui, ó. Eu vou dar uma figura e vai me devolver uma imagem. Então, vou botar aqui figura e vai me devolver uma imagem. Até aqui tudo bem, né? Dado uma figura, desenho um triângulo de Sierpinski, dessa vez, com os dados dessa figura. Por exemplo, né? Desenha, ó, o exemplo tá tapete Sierpinski, não é o que eu quero, é só desenha Sierpinski. Vamos arrumar o que tá aqui, porque a gente não quer receber desconto na nossa nota também. O que que vai acontecer aqui na Fig 1? Vou pegar lá do que eu fiz agora, o meu exemplo, ó. Gera imagem, vou copiar daqui e vou colocar aqui. Gera imagem de um, em vez de tapete, triângulo Sierpinski com altura 50 e azul conforme a definição da função gera cor. Beleza. Até aqui tudo bem. Agora é que vem um detalhezinho importante que a gente vai ter que lembrar das aulas de matemática para a gente poder fazer essa funçãozinha com atenção. Agora que vem. Bueno, voltei aqui então para a gente poder seguir, né, com o nosso exercício. Nós paramos aqui na hora de fazer o desenho Sierpinski, né? E detalhezinho que nós precisamos ter atenção aqui, né? Nós já colocamos aqui essa primeira parte, né? Os exemplos, enfim, já tudo certinho. Agora, o que nós temos que ter uma atençãozinha aqui? Para desenhar o triângulo, deixa eu compartilhar com vocês aqui onde eu coloquei isso. Ela tem essa seguinte orientação aqui no exercício. Estou abrindo aqui, deixa eu pegar aqui. Aquela história a gente vai fazendo e vai fazendo e vai aprendendo, né? Deixa eu mudar a minha tela agora.
aqui, voltando aqui para esse meu exercício cheio de risco aqui, né? O que que diz aqui, então, né? Construa a função desenha Sierpinski para gerar um triângulo de Sierpinski recebendo um argumento do tipo figura. Ok, nós já fizemos desenha tapete Sierpinski, agora vamos fazer desenha Sierpinski. Basicamente a mesma coisa. Utilize as funções gera-cor e a função Sierpinski, que é aquela que faz o triângulo, né, para definir a cor da figura, desenhar o triângulo Sierpinski, respectivamente. E aqui vem esse detalhe. Deixa eu pegar aqui de novo a minha caneta. Ó, pesquise para definir corretamente, aqui, ó, o lado da figura a ser desenhada. E aí tem um recadinho aqui da nossa professora que diz: você terá a altura do triângulo e deve calcular o lado a partir dessa altura. Aqui que a gente tem que entender: nós temos o lado, precisamos da altura. Para fazer a função, eu preciso da altura. Lá no tapete era fácil porque é um quadrado, então o quadrado, tanto a altura quanto o lado, é o mesmo valor. A minha lista de figuras, aquela que tem 4 elementos, lembra, né? O primeiro elemento é a coordenada x, na horizontal, o segundo elemento é a coordenada y na vertical, o terceiro elemento é a altura e o quarto elemento é a cor. Então, até aqui, deixa eu corrigir que nós temos, o que nós temos? Nós temos a altura. E o que a gente precisa do triângulo? A gente precisa do lado. Vou colocar aqui que eu acabei digitando. Então, né, o que a gente precisa relembrar? Se eu consigo dar um zoom aqui. Então, na geometria, o que eu lembrei das aulas, né, de matemática, de geometria, né, para a gente começar a relembrar. Deixa eu arrumar aqui. Ó, para calcular a altura, eu tenho o lado, aqui, ó, eu tenho o lado vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, quando eu falo em cálculo, a minha altura é essa aqui, certo? Ó, tá? Eu preciso calcular a altura. Então, eu vou ter o meu lado aqui, né? O L de lado. Vezes raiz de 3 dividido. Lembra que aqui é dividido, né? Por 2. Mas eu já tenho... eu não tenho esse lado aqui. Lembra que na minha lista eu tenho altura, eu não tenho lado. E eu preciso saber o lado. Então, nós vamos mudar aqui. Nós vamos inverter essa figura aqui. Lembra nas aulas de matemática? Deixa eu botar aqui. Estou tentando deixar bem nítido aqui para todo mundo poder ver bem. Lembra das aulas de matemática? A gente fazia... vamos pegar um exemplo bobo aqui. 2x... Não, deixa eu trocar essa cor que não vai dar certo aqui. Deixa eu botar uma cor mais basiquinha. Tá? Então, ó. Vocês conseguem ver bem, acredito eu agora, né? Então, aqui, ó. Lembra nas aulas quando a gente fazia matemática, assim, ó, por exemplo, tinha uma expressãozinha lá, era 2x igual a 6, né? Aí aqui a gente sabia que estava multiplicando, 2 vezes x. Aí a gente passava, esse 2 que estava multiplicando, tu passava dividindo, né? Então ficaria x igual a 6 dividido por 2, tá? Que 2 feio. X igual a 3, né? Seria isso. Então, se ele está fazendo uma operação de um lado, da minha igualdade, ele vai passar para o outro lado fazendo a operação contrária e inversa correspondente. Então, essa minha funçãozinha daqui, que eu vou apagar aqui, deixa eu apagar essa riscaiada toda que eu fiz aqui. Tudo. Essa minha operaçãozinha aqui. Vamos de novo. Então, eu tenho aqui. Então, eu tinha, para calcular a altura, né? Eu tinha que calcular o lado vezes raiz de 3 sobre 2, né? Seria essa a minha altura. Minha letra tá um espetáculo aqui. Então, eu não tenho esse lado para fazer esse cálculo. Para calcular o lado, a gente inverteu. Então,
qual é a lógica, né? Se eu não me engano, também serve para quem é da matemática, quiser colocar aquela Pitágoras aqui, né? Enfim. Então, o que que eu faço? O lado, ó, o meu lado passou para cá, né? Que é o que eu vou definir. A minha altura, o valor da altura que é o que eu tenho, passa para cá. E essa raiz de 3 aqui, ó, que ela tá multiplicando, vai ficar dividindo, tá? Então, por isso que a gente vai fazer isso aqui, que dentro da nossa lógica, dentro da nossa funçãozinha, vai ser isso aqui, ó. Deixa eu arrumar, que é o que tá aqui, acho que vocês conseguem ver agora. Então, da mesma forma que a gente fez o desenho a tapete Sierpinski, que a gente trocou algumas coisas, a gente vai trocar aqui também agora e vai colocar essa função dentro do nosso programa. Então, vamos ver como é que isso fica lá no nosso no Scheme. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui no Scheme, o que a gente tem? Vamos tirar o comentário daqui, né? Define. Deixa eu ver aqui. Define, desenha Sierpinski Fig, né? Então, dado uma figura, Fig, desenha um triângulo. Vou botar um acentinho aqui. Opa. Triângulo Sierpinski, maiúsculo. Vou arrumando. Com a altura da figura que estiver ali, né? E da cor correspondente da figura Fig. Então, vamos colocar aqui. Eu já tenho prontinha a função. O que que eu preciso, então? A função Sierpinski, que já foi definida antes, é ela mesma. E aquela função, eu preciso colocar o lado e a cor, lembra? Então, o meu lado vai ser tudo isso aqui, ó. Que vai ser aquela fórmula que eu desenhei lá para vocês. Eu vou pegar a altura da figura que tiver ali e vou multiplicar por 2. Que é isso aqui. E depois eu vou dividir pelo quadrado, a raiz quadrada de 3. Por isso que tem esse dividir aqui. Eu acredito que vocês enxerguem, né? Quando eu tô selecionando, né? Ó, né? Lembrando que a função vem na frente do parênteses, né? Quando eu seleciono o parênteses, eu sei onde é que está os elementos. Então, de novo, Sierpinski, eu vou dividir a raiz quadrada de 3 pelo resultado dessa multiplicação. Qual é a multiplicação? 2 vezes a altura da figura, que é o que estava na nossa fórmula ali, tá? E a parte da cor fica igual a que a gente fez agora do define... Tem um A mais ali. Do define desenha tapete serpente, que é a mesma cor. Gera a cor e a cor da figura fica, tá? Então, lembrando, a gente tem que ver bem o exercício, ver o que está pedindo, né? Nesse caso aqui, a professora deixou até uma dica ali, né? Ó, você vai ter a altura, mas não tem o lado. Para desenhar, eu preciso do lado, né? A função Sierpinski, ela pede um lado, ela não pede altura, né? Então, eu tenho que fornecer o lado certo. Como é que eu vou fornecer o lado se eu só tenho a altura? Fazendo uma fórmula diferente. É uma questão da gente pesquisar um pouquinho, né? Para poder executar. Vamos colocar aqui, então, uma chamada da função. Deixa eu botar aqui. Chamadas da função. Então, eu vou copiar daqui, ó. Desenha Sierpinski Fig, vou colocar... Eu quero que desenhe um triângulo, né? Figura, vamos botar Fig 1, que eu acho que é o azul, se eu não me engano. E vou colocar aqui embaixo Fig 2, pra gente fazer o teste, que é o verde, né? Então, vamos dar um run. Tá ali. O triângulo, ó. O azul e o verde na ordem que eu coloquei certinho. Ó, deixa eu voltar. Então, dentro do exercício 2, esse aqui, exercício 2, nós fizemos o quê? Duas funções, né? A desenha tapete Sierpinski e a desenha Sierpinski. Qual a diferença entre as duas? Que para fazer o desenha Sierpinski eu preciso fazer esse cálculo diferenciado para achar lá, certo? Eu vou encerrar esse vídeo agora por aqui. Deixa eu apagar essa partezinha aqui, já vou salvar, né? Já fazendo e salvando. E em seguida eu já posto para vocês e faço a segunda parte, exercício 3, 4, 5, 6, porque
São fórmulas um pouquinho menores, mas a gente tem que usar um pouquinho a criatividade daí para a gente poder resolver, certo? Obrigada até aqui. Hoje eu vou pedir para vocês, então, né, curtirem o vídeo, que tá bem longo, deu bastante trabalho para fazer, né? Curtirem, se inscreverem para a gente continuar, para poder trazer mais exercícios e mais dicas de como é que está sendo essa caminhada por esse curso, certo? Obrigada, até o próximo.